inclusive alguns dados do final da década de 90, lá de ONGs, por exemplo, a gente encontrou um material, a gente localizou um material de uma ONG do Ceará Periferia, do final da década de 90, que traz algumas informações. Então, eu acho que para quem se interessar pelo tema, eu acho que é bastante pertinente, tá? Então, assim, no que diz respeito ao que a gente construiu para discutir na obra, aqui em questão, no livro, né, na Reforma Urbana e Direito à Cidade, então a gente vai apresentar um pouco dessa discussão aqui para vocês, tá? Então, eu acho que esse momento agora é quando a gente começa a falar um pouco de uma das possibilidades, no contexto também dos espaços urbanos, né, da gente pensar na reversão desse quadro de fome. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é uma das possibilidades, tá? E esse não poderia ser o caminho único, mesmo porque existem, inclusive, questões de cunho estrutural que precisariam ser resolvidas, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar da agricultura urbana. Eu sou uma entusiasta da agricultura urbana, escuto cada coisa, né? Por ser tão entusiasta assim. E a gente vai falar, inclusive, das dificuldades aqui nesse momento, das limitações e dos empecilhos e traves, né? Mas eu acho que a gente precisa discutir, sim, a agricultura urbana. Eu acredito que ela pode contribuir na melhoria da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Eu não estou nessa sozinha, tá? Como eu disse, integro o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, tenho acompanhado as experiências Belo Horizonte, tenho acompanhado as experiências em Recife, no Rio Grande do Norte, né, em outros espaços aí do Brasil, e fico sempre motivada, como eu disse, apesar de reconhecer aqui as limitações, né? Então, a gente é entusiasta porque a gente realiza aqui essa análise das características, dos benefícios, né? E reconhece, obviamente, os desafios que se impõem para o desenvolvimento no contexto brasileiro. Então, eu acho que a gente pode começar, por exemplo, tentando entender o que é a agricultura urbana. Você vai encontrar diferentes definições. Eu trouxe um aqui, tem dois autores que definem assim muito objetivamente. Então, dizem para a gente que a agricultura urbana nada mais é do que produção de alimentos dentro da cidade. Em geral, ela caracteriza-se pela ocupação sistemática e ampliada de terrenos ociosos dentro do traçado urbano, com a implementação de hortas e pomares individuais, comunitários ou coletivos. Então, assim, uma definição super sintética e, obviamente, ela é só ponta de lança para a gente poder entender do que a gente está falando. A gente está falando de produção de alimentos, tá? Dentro da cidade, porque, na verdade, o cultivo de vegetais e a criação de animais, por exemplo, embora nas cidades muitos de nós acabou se aproximando muito recentemente da temática, mas é importante saber que esse cultivo, essa criação de animais, ela vem sendo realizada desde do surgimento das primeiras aglomerações urbanas, tá? Na verdade, no final do século XX e início do século XX, eu penso que não só as atividades, mas a forma como a gente começa a pensar sobre essas atividades vai sim ganhando relevância, inclusive no cenário acadêmico, né? Então, do ponto de vista histórico, a expansão da agricultura urbana ela teve atrelado a diferentes aspectos, né? Inclusive se comparado a alguns países ou regiões onde ela tem digamos assim, uma história particular, né? Então, por exemplo, para algumas, as guerras, particularmente aí quando você pensa nos países europeus e na América do Norte, né? Ela foi muito significativa para construir e se constituiu de fato numa importante forma de organizar a produção, né? Então, dependendo do país ou da região, você tem uma ocorrência, uma prevalência maior da agricultura urbana. A gente tem que levar em consideração também, por exemplo, uma outra questão são as catástrofes naturais, né? Ou a própria escassez ou elevação dos preços dos alimentos. Então, esses cenários, eles estiveram sempre subjacentes ao incremento e a uma maior preocupação ou investimento com a agricultura urbana, tá?
Nos dias atuais, a gente pode dizer que ela tá bem mais integrada à gestão urbana, tá? Particularmente aí nos espaços europeus e ainda da América do Norte, e aí, da mesma forma, se constituindo aí numa forma de organização também da produção. E a gente acredita que, de fato, a agricultura urbana ela pode sim vir a diminuir a fome e a desnutrição, né, com a disponibilidade de alimentos frescos e pode sim gerar postos de trabalho e rendas de família. E quando a gente diz assim que a gente acredita, é porque a gente se inspira também nesses outros projetos. Nos projetos que, embora alguns deles ocorram em outros países, mas do ponto de vista do Brasil, a gente também tem apropriação com alguns refinamentos desses projetos e dessas possibilidades, e a gente tem tido, sim, experiências exitosas, mesmo com todos os desafios e mesmo com todas as dificuldades que se apresentam, né? O capítulo que a gente trouxe no livro, ele teve um objetivo assim específico, né? Depois aí vocês vão se debruçar ou já se debruçaram sobre a leitura. Vocês poderão, quem já leu percebeu, por exemplo, que a ideia foi refletir ali sobre as possibilidades de entendimento dessa produção urbana de alimentos como, de fato, uma prática de garantir o direito à cidade, né? Então, a gente refletiu ali sobre o potencial da agricultura urbana e periurbana, porque a gente está pensando no contexto metropolitano, tá? Então, a gente chamou para essa conversa aqui para discutir com mais propriedade a cidade de Fortaleza, até porque eu acho que a gente tem um pouco mais de condição mesmo, de conhecimento para falar, mas, por exemplo, nos projetos que a gente tem desenvolvido, a gente tem feito esse chamamento para refletir esse contexto metropolitano. E para a gente compreender, por exemplo, e aí a gente tenta fazer isso no artigo, se o próprio processo de urbanização ele tem impulsionado a produção de alimentos na cidade ou não, né? E aí a gente eu penso que a gente não pode perder de vista alguns aspectos para começar esse debate sobre a agricultura urbana e periurbana, tá? A gente chama atenção para o periurbano, tá? Nesse espaço aqui de transição, mas que no contexto metropolitano, mesmo no contexto da cidade de Fortaleza, são espaços que, do ponto de vista administrativo, eles estão ali num limbo, né, digamos assim, mas que do ponto de vista do cotidiano, eles são muito significativos se a gente pensar do ponto de vista da produção, tá? Então, a gente os aspectos que a gente chama a atenção para se discutir essa agricultura urbana e periurbana primeiro, o fato de que ela vem sendo apontada, de fato, como uma possibilidade para evitar possíveis crises de desabastecimento nas cidades, né? E aí essas crises elas podem ser causadas por diversas alterações, né? Como a gente falou da pandemia, eu acho que a gente precisa levar em consideração, e um episódio também, por exemplo, que chamou a atenção, que eu acho que vocês lembram também, foi, por exemplo, a questão da greve dos caminhoneiros, né? Então, não só aspectos ambientais, desastres nesse sentido, mas outras situações em que nos faz refletir como a nossa dependência de um alimento que está cada vez mais distante né, da nossa realidade, da nossa casa, ele deve ser pensado, né, com mais cuidado, né? Se a gente parar para pensar, inclusive os supermercadistas, eles foram para a mídia para dizer que nós não tínhamos crise de desabastecimento. Claro que em alguns casos, inclusive em outros países, o que a gente viu, né, foi a população assustadíssima indo aos supermercados para realizar um estoque, né, e que, embora a mídia brasileira, né, tenha trazido esses sujeitos para dizer que isso não poderia acontecer, mas o impacto rápido que a gente percebeu, por exemplo, foi no preço dos alimentos. Então, se não falta alimento, a gente tem outras consequências. Então, vai ter uma carestia acentuada, e aí as populações vulneráveis elas vão sentir cada uma dessas consequências
de maneira mais efetiva, né? Eu acho que um outro aspecto também que é legal a gente pensar na questão da agricultura urbana e periurbana é na perspectiva do entendimento da importância da ampliação dos espaços verdes, né, dos ambientes, as relações saudáveis, mas aqui eu faço um chamamento para pensar os espaços verdes de produção de alimentos. Então, é importante a gente pensar nos espaços verdes de maneira geral, sempre super importante, mas também pensar na questão das relações saudáveis entre sociedade e um espaço verde de produção de alimentos, né? E também reforçar, mais uma vez, a questão do acesso mais rápido e possivelmente mais barato aos alimentos, se a gente pensar também no aspecto da qualidade, né? Vou voltar aqui. Tem uma pessoa que levantou a mão, aí o Fernando já vai anotando aí a ordem para as pessoas irem se colocando daqui a pouquinho, tá certo? Eu não vou demorar, não é uma fala demorada, tá? Eu quero muito mais ouvir vocês, ouvir as questões, as perguntas, eu acho que isso vai ser um momento importante. Então, eu trouxe aqui esses aspectos, eu poderia ter trazido muitos outros, né? Mas a gente teve que ir fazendo aqui os recortes para a gente poder dar conta aqui da nossa conversa, levantando o maior número de questões a serem refletidas, mas eu trago aqui esses aspectos para dizer que a gente precisa considerar isso quando a gente fala dos entraves, porque os entraves são muitos, tá, pessoal? Por exemplo, um dos principais entraves que eu considero é o acesso à terra. Então, quando a gente está falando de agricultura urbana, na verdade, quando a gente fala de produção de alimentos no Brasil, a gente não pode fazer essa discussão sem falar, por exemplo, na questão fundiária. Nas cidades não é diferente, a gente tem que falar do acesso à terra. Por exemplo, as populações vulneráveis, aquelas que praticam agricultura urbana e periurbana, muitos dos estudos que a gente tem acompanhado, a gente percebe que geralmente essas populações elas são submetidas a um processo que a gente conhece, né, de exclusão socioespacial urbana, então elas não conseguem acessar a terra por meios legais. Então isso por si só já leva a uma instabilidade dessas práticas agrícolas urbanas, tá? E aí, obviamente, é bom lembrar que, por outro lado, né, essa terra, né, essa utilização que se vislumbra da agricultura urbana, como a agricultura urbana vislumbra a utilização dessas terras, é justamente pensando numa garantia do valor de uso, né, um valor de uso aí vinculado à produção de alimentos. Então, a gente pode fazer uma reflexão aqui sobre o cumprimento da função socioambiental do solo urbano, as práticas de agricultura na cidade, elas podem, portanto, ser consideradas como uma estratégia de garantia do direito à cidade, porque elas subvertem essa lógica de produção do espaço urbano que é eminentemente orientada pelo valor de troca do solo, né? A gente tem autores que apresentam essa questão desde o início dos anos 2000, né? Tem uma obra de Coutinho e Costa de 2011 que é muito veemente, traz alguns dados mais precisos sobre essa discussão, tá? Então, quando as populações elas reivindicam, né, o direito à alimentação como parte do direito à cidade, né, elas estão reivindicando também por justiça socioambiental nas cidades. A gente pode dizer que esses sujeitos eles estão colocando em xeque aí problemas urbanos que são bastante debatidos nos estudos espaciais brasileiros, né, como a questão da má distribuição fundiária, como a questão da exclusão socioambiental de populações que, inclusive, podem ser consideradas, sob alguns aspectos, como uma população marginal, né? Ela está sempre ali à margem daquilo que uma outra parte da população se deleita, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar nessa condição em que os sujeitos eles se colocam com relação aos problemas urbanos, né? E a gente precisa reforçar também o fato de que
a agricultura urbana, ela ainda é vista muito como uma atividade que é incompatível com a lógica de produção e reprodução espacial das cidades, né? E ela, porque ela se apresentaria supostamente como incompatível à regulação e legislação urbana. Na verdade, ela é incompatível, mas como essa legislação se apresenta na atualidade. E o que a gente reivindica, inclusive, é que essa legislação ela seja revisitada. É que o quanto antes a gente precisa pensar sobre essa regulação e sobre essa legislação urbana. Inclusive, né, a gente está aí em discussão do plano diretor. Eu mesma tenho participado, que as reuniões elas estão sendo feitas, né, por regionais, e aí aquela regional que aconselho, inclusive, a todos vocês a participarem. Eu tenho participado daquela do meu bairro, né? E eu acho muito interessante a gente perceber como essa questão ela está sendo pautada, se ela está sendo pautada e como ela está sendo pautada, né? E aí a gente pode, inclusive, desenhar aqui e desenvolver alguns instrumentos urbanísticos, né? Pensar em alguns instrumentos também jurídicos, que são instrumentos específicos no sentido de auxiliar a implementação e, sobretudo, o reconhecimento da agricultura urbana e periurbana, né? Pensando que esses instrumentos que atualmente eles estão contidos aí no Estatuto da Cidade, de fato, eles não foram essencialmente pensados para esse fim. Quer dizer, eles possuem algumas limitações que precisam desse novo entendimento, né? Alguns programas, por exemplo, aqui no caso do Estado do Ceará e da cidade de Fortaleza, eles trazem e aí a gente tem que dar, né, a cara a tapa. Por exemplo, quando você tem o Fortaleza 2040 e você tem a pauta da agricultura urbana, eu considero aquele programa muito bom, por sinal. Um orçamento super interessante, mas eu não vejo que o cronograma, por exemplo, eu não vejo avanço nenhum no cronograma que está ali, que se apresenta ali, né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar a forma como se apresenta e muitas vezes a gente tem que acompanhar o desenvolvimento, acompanhar de maneira categórica, de maneira participativa, o que tem se realizado de fato do que foi proposto, né? Bom, aqui a gente menciona uma discussão sobre um recorte específico, né? Obviamente, mas a gente acredita que ele pode auxiliar na reflexão sobre os principais desafios, práticas e políticas, né, que estão associadas aí à produção de alimentos no espaço urbano e periurbano. Então, primeiro aqui a gente quer destacar que parte significativa das informações sobre a atividade agrícola nas regiões metropolitanas espalhadas aí, não só pelo Brasil, mas no contexto mundial, elas têm sido objeto de atenção nos espaços de debate sobre a agricultura urbana e periurbana, mas os dados existentes, eles ainda apresentam bastante lacuna. Quando a gente pensa nos dados, né, associado, por exemplo, a uma produção dita agroecológica, essas lacunas elas são mais acentuadas, tá? A gente tem percebido isso agora na realização da pesquisa, né? Então, quer dizer, por mais que a gente tenha alguns institutos maravilhosos de organização de dados, como o IBGE, que a gente tem se apropriado de muitas informações do IBGE, mas aí, no que diz respeito a muitas informações, o IBGE não dá conta. E também o IBGE, o que ele traz de informação ali, por exemplo, a gente pensa na questão dos estabelecimentos agropecuários que são levantados, no contexto metropolitano, a gente tem que entender a diversidade das agriculturas que ali ocorrem, né? Em Belo Horizonte, se disponibilizou muito recentemente um anuário, né, das agriculturas, no plural mesmo, das agriculturas da região metropolitana, né? Eu gostaria muito que a gente pudesse levantar pelo menos uma parte das informações propostas nesse material para a gente pensar aqui a região metropolitana de Fortaleza, tá? É que, sim, precisa de gente, precisa de outros entusiastas na temática, né? Precisa de pessoas que possam realizar esse trabalho conosco, né? Porque tem muita coisa a ser feita, né, gente? Então, se a gente discutir com mais propriedade, a gente precisa dessas informações, e aí a gente vai tentando analisar aquilo que a gente consegue dar conta, tá?
Então, mas vamos aqui, né? Quando a gente pensa nessa lacuna de informações e quando a gente junta com outras informações que aí a gente tem conseguido levantar, a gente vai tentando realizar, como eu mencionei, algumas reflexões, e, por exemplo, que a gente sabe, né, que a expansão urbana acelerada, ela de fato demanda uma um quantitativo maior de alimentos, né, e que impulsionam esse sistema multifacetado de produção, de comercialização, de abastecimento. E aí a gente tenta entender mais ou menos como é que isso se estabelece no espaço metropolitano, no espaço da metrópole, no espaço urbano, sobre vários aspectos, inclusive, por exemplo, da importância, é uma preocupação nossa, na questão do emprego e renda, tá? Porque a gente acredita que esse abastecimento, né, esse circuito de abastecimento, de consumo de alimentos nas cidades, ele pode afetar de maneira bastante significativa a viabilidade econômica e também a qualidade das populações, a qualidade das comunidades, e obviamente que a gente não isenta dessa questão, a própria questão, os próprios aspectos associados à sustentabilidade ambiental, à saúde pública, né? E na região metropolitana de Fortaleza, o que a gente percebe é que a gente tem poucos núcleos urbanizados, então a gente tem aqui uma característica, digamos assim, macrocefálica de fato, então é necessário que a gente tenha esse cuidado de fazer uma reflexão sobre Fortaleza e também sobre Fortaleza no contexto metropolitano e também nas escalas municipais, tá? Então, isso também eu chamo a atenção, né? Então, esses núcleos urbanizados, quando a gente pensa no contexto da região metropolitana, eles a gente pode considerar como núcleos restritos. Praticamente a gente tem aí a questão dos distritos sedes desses municípios, né? E, de maneira geral, aí um vasto território de características bastante rurais. Então, é uma reflexão que a gente faz. Quer dizer, no contexto metropolitano, qual o nosso entendimento sobre essas classificações? Por exemplo, a professora Denise Elias, ela tem alguns trabalhos aqui já sobre a região metropolitana de Fortaleza, e aí ela diz que a agropecuária ela é uma atividade de grande destaque na economia e na produção de espaço da região metropolitana de Fortaleza, né? Então, a gente traz aqui alguns dados com relação ao que se produz nesses municípios, incluindo, obviamente, Fortaleza, e alguns trabalhos que também investigaram isso há algumas décadas, né? Como eu mencionei, o próprio Ceará Periferia, né? Então, por exemplo, algumas produções, elas se destacam, de fato, a gente tem aqui as espécies hortícolas de curto ciclo e fácil cultivo, e aí a gente pode falar do alface, da cebolinha, do coentro, como um destaque, tá? Mas a gente não produz só isso, tá, gente? Assim, a gente está falando de destaque para dizer que é muito diverso o que se produz no conjunto desses municípios metropolitanos, né? Então, a gente tem, por exemplo, as hortaliças que são, de fato, muito disseminadas na cultura alimentar local. Inclusive, é muito comum também nos quintais produtivos das casas cearenses, né? A Cris falou aí que ela tem uma relação com a família dela, né? Era uma família que desenvolvia atividades rurais, ela falou do pai lá como produtor, perdão, o pai que tinha lá o quintal produtivo e que essa produção ela era utilizada para o consumo, mas também ela era comercializada.